E aí, povo, vamos chegando. Vamos lá, galera, vamos chegando. Daqui a pouco a gente começa. Só esperar o povo chegar. Olá, gente, boa noite. Boa noite a todos. Hoje a gente vai fazer uma live falando, certo? Botei aí uma enquetezinha aqui no Instagram. Perguntei se vocês queriam falar em vídeo ou em live. Botaram umas perguntas, o povo preferiu mais a live, então eu tô fazendo. Os assuntos que forem forem melhores para abordar, eu vou estar colocando em vídeo também, tá, galera? Só esperar o povo chegar pra gente poder começar aqui. Aí outra também, fizeram bastante pergunta, tá, gente? Agradecer a todo mundo que participou. Não sei se eu vou estar colocando tudo na mesma live, porque eu acho que vai ficar um pouquinho complicado, que tem uns assuntos aqui que são bem elaborados, no caso, que tem que estar falando bastante. E aí, Gabriel, boa noite, gente. E aí, provavelmente eu vou estar falando aqui, eu vou falar em ordem, de acordo com as perguntas que fizeram, e eu vou falando aos pouquinhos, só do que der para falar, e depois a gente faz uma outra live com os outros assuntos, tudo bem? Boa noite, Kátia. Então, Bruno, fazer só aqui no Instagram mesmo, depois a gente faz uma no YouTube. E aí, gente, vamos chegando. Então vamos lá, vamos começar então. O povo já tá vindo chegando já. Oi, abençoe, benção aí, Igor. Olá, gente, boa noite a todos. Então vamos lá, primeira pergunta. Primeira pergunta, pediram para eu falar sobre as nações. A pergunta foi da página Legião dos Orixás. Então é o seguinte, gente. No caso, aí a gente vai no começo assim da religião. Seria no começo do que a gente estaria falando de Candomblé, como o Candomblé nasceu. O povo quando veio escravizado, vamos botar assim, o povo negro quando veio escravizado para o Brasil, veio de várias regiões da África. Lá, no caso, na África, não existe candomblé. O candomblé ele é uma religião de matriz africana, mas é uma religião brasileira. Então, assim, o que existe na África é culto a orixá, culto a Nkice, culto a Vodum, e o candomblé em si, ele nasceu no Brasil. Só que existia essa miscigenação, essa junção de cultos, aonde dentro da senzala se teve essa junção, aonde se tinha vamos botar assim, aonde se cultuava, tinha uma tribo que se cultuava Oxóssi, tinha uma tribo que se cultuava Oxum, foi se juntando e a partir daí as tribos que tinham afinidade dentro dos seus cultos acabaram montando as nações. Dentro disso a gente tem o primeiro povo a chegar no Brasil foi o povo Banto, o povo Angola. Por isso também que muito até do que se vê da nação Angola se perdeu muito do seu culto. O segundo povo a chegar, vamos botar assim, foi o povo Nagô. Tem gente que fala que foi o povo Jeje, que foi o povo Nagô. Mas em si tem essas variações. Vamos botar assim, então dentro disso, por questões de região da África, foi se montando essas nações. Ou seja, o candomblé nada mais é que a própria miscigenação que nasceu dentro dessa história da escravidão. Então, no caso, a gente tem o culto de Angola, seriam os cultos que são derivativos da região de Angola. O culto de Queto, o culto Nagô, no caso, seria ali de uma outra região da África, onde se cultuava orixá e se teve essa junção. E também uma particularidade que é boa aí a gente saber também, que a palavra jeje, no caso de G, significa estrangeiro. Então, assim, vamos botar, o que não era não cultuar, o que não era Angola, o que não era Queto, o que não era Nagô, era jeje, era estrangeiro. Então também foi um culto que nasceu dentro dessa união, mas também dentro da própria separação. Então tem essas variações.
Então um cultua orixá, outro cultua Enkice, outro cultua Vodum. Todos eles têm uma afinidade, vamos colocar assim propriamente dita, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, existe uma união que a gente poderia estar falando do que seria essa união. Vamos botar entre o povo de Angola e o povo de Quito. Tem até muita briga quando se fala disso, mas vamos lá. Vamos falar no seguinte, vamos falar de Xangô. Xangô, entre todas as nações, é o que mais foi conhecido, reconhecido entre todas, né? Mas vamos colocar assim, Xangô é um orixá, é o rei de Oió e etc. Aí a gente tem dentro da nação Angola, a gente tem Zazi, a gente fala de Zazi, que é um Enkice. Que aí você vai ver os fundamentos de Zazi dentro do Angola. Se coloca Malá, ele dança o ritmo basicamente no mesmo pé que seria o Alujá. Todos os fundamentos ali, eles são exatamente muito parecidos com os fundamentos de Xangô. Só que não é Xangô, é a colocação de que a gente fala de Enkice. Então assim, a respeito das nações tem as suas diferenças, mas ao mesmo tempo, por conta dessa miscigenação, todas essas partes elas também têm a sua própria semelhança. Então assim, a gente tem hoje em dia até a própria nação específica, como se a gente fosse falar. Se a gente falasse do Quito, vamos dar o exemplo agora do Quito. No Quito, a primeira casa, vamos colocar assim, que esteve Quito foi a Casa Branca, né? Casa Branca do Jaime Velho. Aí você vai ver que aí no caso existe uma raiz também. Dentro da própria nação, existe uma raiz da família que se derivou disso. Aí a gente tem o Gantuá, a gente tem o Opofonjá, a gente tem o Alaquito, a gente tem um monte de casas que são variações também da raiz de Quito, só que são casas com doutrinas diferentes. Aí você vai ver, a minha nação é Quito. Mas tá bom, você é um Quito que é da família do Engenho Velho, vamos colocar assim. Então a forma, até dentro disso, até dentro da própria nação, existe uma diferençazinha na forma de cultuar o sagrado. A casa, vamos botar assim, casas que cultuam de acordo com o Opofonjá vai cultuar de uma maneira, vai cantar de uma maneira, vai fazer os atos de uma maneira. A casa que são derivadas do Gantuá já vão fazer de outra forma. As casas e assim vai, entendeu? Então assim, existe essa diferença toda, mas ao mesmo tempo tem essa semelhança. O Candomblé também, tanto quanto a Umbanda, o Candomblé ele tem essa questão da miscigenação, e o que eu acho que é bonito dentro disso é que essa miscigenação ela separa, de certo ponto, mas ao mesmo tempo, por conta da miscigenação, ela acaba unindo tudo. Então a gente tem que saber que uma coisa é uma coisa, quando a gente separa nas nações, mas todas elas acabam se encontrando em certo ponto, tudo bem? Vamos lá. Agora a segunda pergunta. Qual a principal diferença entre Umbanda e Candomblé? Cargos, para que serve, o que são e como atuam? Quem perguntou isso foi a Mirella. Então é o seguinte, vamos lá. Primeiro de tudo, eu fiz até um videozinho falando sobre isso, a diferença sobre Umbanda e a diferença sobre Candomblé. É bem simples de entender, tá, gente? Se a gente for entrar na parte específica do que é a religião, o Candomblé ele cultua a criação, ou seja, ele cultua as energias da natureza, ou seja, a ancestralidade da natureza, certo? A gente cultua ali Olodumare, Olorum, Zambi, se for colocar em outra nação, e as devas, que são os nossos orixás, Enkices e Vodum. Então a gente cultua a criação. Quando a gente fala de Umbanda, a gente já poderia estar colocando no seguinte, a gente dentro da Umbanda cultua o ser criado. Como assim? Enquanto o Candomblé ele zela para que você tenha um cuidado e um zelar pela sua religião, no sentido de você cultuar a tua ancestralidade para você ficar bem. A sua ancestralidade que eu falo é a própria natureza, vamos colocar assim. Para você ficar bem em comunhão com ela e você ser bom e evoluir, a Umbanda ela já lida com um trabalho assistencialista, onde você trabalha com entidades e elas lidam diretamente com o humano para poder ajudar aquele humano a ele evoluir e seguir a vida dele. Então, se a gente fosse colocar entre a principal diferença um vai cultuar a criação e o outro vai cultuar o ser criado, certo? Então, já respondi uma das perguntas. Agora, em relação a cargos, vamos lá, vamos falar de cargo dentro de Candomblé e também tem gente que fala de cargo dentro da Umbanda. Seguinte, gente,
Boa noite a todo mundo que está chegando. Hoje, no caso, vai ser uma live falada, tá, gente? Eu peguei aqui alguns assuntos e a gente vai estar falando sobre eles. Vou colocar aqui em ordem pelas perguntas. Então vamos lá, continuando. Falando sobre cargos. Se a gente for colocar assim, eu já até ouvi, e também entrou em história de botar assim, ditado popular. Por exemplo, o pai pequeno do Acá de Umbanda. Tá bom. Essa colocação, ela é uma colocação que ela entra, como se fala, é derivativa. Teoricamente, gente, no culto de Umbanda não existe cargo, não existe a colocação de pai pequeno. Isso pode até ter uma nomeação, por exemplo. Aquela pessoa dentro do Acá de Umbanda, ela é, junto ao pai de santo, ao zelador da casa, ela é a que está mais junto. Então se coloca, aquela ali é a mãe pequena, o pai pequeno. Mas dentro de Candomblé não existe essa colocação de pai, mãe pequeno, Iaquequerê, Ialaxé, Iabacé, Iaifum. Isso não são cargos que são de Umbanda. Isso são cargos de Candomblé. Até mesmo propriamente falando do Ogã. Hoje em dia, acabou também entrando no ditado popular, todo mundo achar que o Ogã é tocador de tambor. Tem até uma pergunta aqui que foi o Luquinhas que falou, depois a gente vai falar disso sobre também as funções do Ogã, né? Mas vamos lá. Então, assim, dentro da Umbanda existe o zelador espiritual e existem as pessoas que estão ali, que estão num trabalho assistencialista para ser cuidadas e para cuidar das pessoas que estão na assistência. Então, assim, é um trabalho de, vamos botar assim, como se fosse uma colocação ali de hospital. Vamos todo mundo trabalhar junto para poder ajudar. Agora, dentro de Candomblé, não. Dentro de Candomblé existe os cargos. O que são cargos? Oiês. São as colocações aonde podem ser escolhidas pelas próprias divindades, pelo próprio orixá, purifá, como também podem ser escolhidas pelo humano. Cargos são funções, tá, gente? Nada mais que isso. Uma pessoa, ela não é um Ogã. Vamos botar assim, o cargo de Ogã é uma função. Então, tá bom, o Ogã Igor, tá, mas o cargo é uma função que ela exerce dentro do terreiro. Todos nós somos Elegum, Omó, Orixá, mas o cargo, ela é para ajudar na condução do terreiro, ajudar na condução da casa. E a partir daí, isso pode ser dado pelo pai de santo, ou como eu falei antes, escolhido em jogo, Orixá, apontar, etc. E essa colocação de cargo, aí vai ser uma função que aquela pessoa normalmente, obviamente, depois que ela dá os seus 7 anos, que ela vira um ebome, ela recebe aquele cargo para poder cumprir uma função específica no axé, numa forma de organização de casa. Isso é regra de Candomblé, tá, gente? O cargo é isso. E nada mais que isso também. Cargo também não é motivo para o povo achar assim, deusar, achar que é mais do que muita gente, que é o que muito acontece às vezes. O cargo simplesmente é para organização de condução da casa, onde cada pessoa específica tem uma regra ali, um comando, onde aquela pessoa é responsável, etc. e trabalha dessa forma. Tudo bem? Então, resumindo essa parte quando a gente fala de cargo. Cargo é função de Candomblé. Cargo tem no Candomblé. São pessoas que são escolhidas para exercerem uma função dentro do axé. Na Umbanda, todos são médios, irmãos de santo. Então existe um trabalho dentro da Umbanda e existe um trabalho dentro do Candomblé. Vamos saber diferenciar uma coisa da outra, tudo bem? Vamos lá. Agora a terceira pergunta. O que é o Olorogum e quando acontece? A pergunta foi do Matheus. Foi uma boa pergunta, Matheus, gostei. Seguinte, gente. O Olorogum, no caso, na minha casa não faz Olorogum. E tem essa tradição, esse rito, normalmente ela é feito por casas mais tradicionais, mais antigas. Vamos colocar assim no sentido, para a gente poder entender o que é. Antes de explicar o que é o Olorogum, o Olorogum é uma qualidade também de Oxaguian, tá, gente? É um título de Oxaguian. Olorogum significa o Senhor causador da guerra, o Senhor causador de confusão, vamos colocar assim. E também esse rito ele tem muito fundamento especificamente com Oxalá, por conta disso. Mas vamos lá. O Olorogum, a primeira pergunta foi o que é e quando acontece. Quando acontece,
depois do carnaval, normalmente na época de depois do carnaval, se faz o rito de Olorogum, que é como se fosse, teoricamente falando, a mesma historinha da quaresma, de certo ponto ali, da Semana Santa, de todo mundo parar. Tem um ponto histórico dentro disso, tá, gente? O Olorogum, ele foi um rito criado a partir do momento que o candomblé ele foi proibido pela Igreja Católica, etc., de estar executando o seu culto nessa época santa do catolicismo. Então tem uma ligação específica entre essa questão da quaresma aí que a gente está vivendo e tal, da Semana Santa, com esse rito que é o rito do Olorogum. Então, no caso, também era um rito basicamente onde se parava as funções, se fazia esse rito para parar as funções, para retornar só depois ali que terminasse a Semana Santa, certo? Então, assim, como é que é feito essa história aí da colocação de Olorogum? Lembrando, gente, o candomblé ele é uma visão muito simbólica, tá? Então a gente trabalha muito com simbolismos, atos e etc. que representam alguma coisa no astral. No candomblé tem muito essa visão. Então o Olorogum seria, vamos ver aqui a melhor forma de se falar, para não ficar uma coisa estranha. É uma colocação de guerra. Se faz, quando a gente para pensar especificamente do Orixá Oxoguian, a gente tem a colocação de guerra pela paz. Então é quase uma representação disso. Que você tem ali no rito, se junta, os orixás eles se vestem, se aparamentam e se juntam ali como se fossem tribos, onde tem a tribo ali de Oió, onde são os orixás ali junto a Xangô, e a gente tem o povo branco, no caso, que seria o povo de Oxalá, o povo de Oxaguian. Então aí se faz um ato que é como se fosse uma representação de guerra entre eles, onde se coloca a tori na mão, eles fazem danças ali que parece até um pouco com a representação quem conhece de capoeira, que se faz no maculelê, etc. Mas tudo isso é um simbolismo, que é um simbolismo de que os orixás eles fazem um ato entre eles de guerra dessas duas tribos. E no final da cerimônia, no caso, quando se canta para Oxalá, Lufã, no caso, chega, aparece, e aí é como se tivesse a paz. A representação de Oxá Lufã é a paz. Então nessa colocação seria que enquanto está rolando a guerra e quando Oxalá aparece a paz, todos param, todos comungam e acabou aquela briga, vamos colocar assim. Aí tem umas colocações eu já não concordo muito com isso, que se diz que o orixá volta para a África para se energizar, esse negócio aí é muita questão da humanização. Mas em relação ao simbolismo, é um simbolismo de que é feita uma colocação de guerra, e após isso é visto que Oxalá, quando chega perto de todos os orixás, Oxalá traz a paz e faz com que todos se abrandem, certo? Então, respondido a pergunta aí do irmão Mateus, agora vamos lá. Mas é feito algum ritual nas casas de candomblé ou um período mesmo? Então, aí que tá. Essa colocação da própria visão de Olorogum é um rito, certo? É um ato que é feito no candomblé, é uma festa ali. Normalmente não é uma festa que é aberta para todos, depende da casa. Vamos botar, ela é feita e etc. É que nem a história também que tem mas a gente é mais pelo fato histórico mesmo, pelo fato religioso. Tem muita casa que zela muito pela tradição. Só que muitas das vezes a tradição que existe no candomblé foi uma tradição de repúdio. Vamos entender o porquê disso. A gente fica até travado para falar aqui, para não ver se não fala alguma besteira. Mas vamos lá. E também não falar coisa que não pode falar, né? Mas vamos lá. Tem um rito também que se faz quando o Iaô é iniciado. Algumas casas fazem, não são todas, e eu também não concordo muito 100% com isso. Mas vamos lá, tem um rito que se faz onde o Iaô, depois que ele é iniciado, ele tem que ir na igreja, onde ele assiste uma missa e ele tem que pedir a benção para o padre. Vamos botar assim, é o mesmo sentido desse rito também que foi criado dentro do Olorogum, onde se faz o rito, tem que parar tudo na questão da quaresma para depois voltar. Mas por que se fez isso? Porque lá atrás o povo católico, etc., que coordenava tudo, falou, vocês não podem fazer porque esse momento é sagrado para nós, então vocês não podem tocar a macumba de vocês.
Então foi uma colocação que acabou virando uma coisa ritualística, mas ela teve um fundamento, um embasamento histórico dentro disso. Então a gente tem que entender essa diferença. Mesma coisa como eu estava falando aí sobre essa questão do Iaô, depois de iniciado ele ter que assistir uma missa, e depois dessa missa ele ter que ir lá e pedir a benção para o padre. Tá bom, aí você vai falar, isso daí é fundamento antigo, etc. Vai ter muita gente que vai bater no peito e falar, eu assisti minha missa, etc. Tal, tá bom? Só que, se você parar para ver sobre a questão também do embasamento histórico, a primeira casa, como eu falei antes, foi a casa do Engenho Velho. A casa do Engenho Velho, ela não tinha embasamento, vamos botar assim, político, para poder tá trabalhando, etc., com os seus trabalhos espirituais. E aonde que ela acabou se tendo esse embasamento? Pela própria Igreja Católica. A Igreja Católica basicamente fez assim, ó, vocês querem trabalhar? Então tá bom, vou deixar vocês aí no cantinho, a gente cuida de vocês, vocês podem trabalhar um pouquinho, mas aqui o tio tá olhando, é tipo isso. Aí o que é feito dentro, qual é o fundamento desse rito de ir na igreja pedir a benção pro padre? Se diz que depois que o Iaô é iniciado pela mão ali do zelador, da mãe de santo, da Iá, do babá, ele tem que ser apresentado para a sociedade, ele tem que ser apresentado para o sacerdote maior da sociedade. Então você parando para ver nisso, você acaba vendo uma colocação onde se diminui a nossa própria religião, porque o babá tinha que iniciar, o babá e a Iá, vamos colocar assim, inicia o Iaô e depois tem que levar o Iaô na igreja, porque na igreja que vai ter a verdadeira bênção do sacerdote maior, que na época era o padre da paróquia local, entendeu? Então assim, tem uma questão ritualística dentro disso, e também tem uma questão histórica aí de repressão. Então a gente tem que entender e saber também, que a nossa casa faz, a gente entende, show. Só que também a gente tem que ver que tem esse lado que é um pouquinho complicado, certo? A mesma coisa como eu falei da questão do Olorogum. A criação desse rito foi uma criação onde se teve repúdio do que era visto como o candomblé. Ah, vocês não podem trabalhar e tá bom. Era como se fosse um fechamento de casa por um tempo, certo? Agora, hoje em dia, muitas casas já não fazem isso. Muitas casas também mudaram essas doutrinas, eu acho muito mais válido. Por exemplo, essa questão que eu falei aí do pedir benção para o padre. Aí eu já não concordo muito com isso. Tem muita gente que concorda, também respeito a opinião. Mas aí tem muito pai de santo que quando inicia o Iaô, leva esse Iaô até outro babá, até outra Iá, para essa Iá poder abençoar. Aí eu acho legal, porque você está dando um embasamento dentro da sua religião. Você leva até outro sacerdote da sua fé para você também poder estar fazendo isso, entendeu? Você faz o mesmo rito, só que de uma forma diferente. Sem você precisar, por exemplo, estar indo falar com um padre. Você faz isso com outro babá, com outra Iá, certo? Na sua opinião, como Ogã, acha necessário ser feita a xixi até os 21 anos? Então, no caso aí é coisa que eu já também eu não sei muito sobre a xixi, tá, irmão? No caso eu vou focar aqui nas perguntas, mas a xixi ele é feito quando você tem mais de 7 anos. Antes disso é feito um outro trabalho que também tem essa mesma representação. Mas a xixi é ritual fúnebre, aí já é uma coisa particular. É muito particular de cada casa, de cada nação. Vamos botar assim, existe o ritual fúnebre, como ele é feito, como é o padrão que ele é feito, e ele é feito de diferentes formas, dependendo se é um iniciado, quanto tempo de santo tem, etc. Quem ele era dentro daquela sociedade, então é um pouquinho complicado. Mas vamos lá. Agora, espero ter ajudado aí nessa pergunta, tá, Matheus? E vamos lá, agora a outra pergunta aqui, essa pergunta foi do Lucas. Funções de Ogã. Quais algumas funções de Ogã? Então vamos lá. Existe o Alabê, o Axogum, o Pejigã, o Runtó, etc. Isso de acordo com nações também, né? Vamos primeiro entender o que é um Ogã. Muita gente às vezes tem, como eu falei antes, a visão de Ogã é o cara que toca e é o cara que canta. E Ogã não é muito bem isso. Ogã, gente, a palavra Ogã, se colocar em certa forma como tradução, significa senhor, significa guardião. Então assim, quando a gente fala especificamente do Ogã, a gente está falando de o braço masculino dentro da casa. Agora eu vou entrar em outro assunto também.
O candomblé, ele nasceu como uma religião matriarcal. O candomblé não é uma religião patriarcal. O candomblé, ele nasceu lá no comecinho, vamos colocar assim, não existia pai de santo no comecinho, existia só mãe de santo. Na roda, vamos botar assim no xirê, só quem rodava era mulher. Homem não entrava em roda. E assim foi continuando, hoje em dia já está mais diferente, isso foi mudando, a religião foi se adaptando, mas os fundamentos primordiais, principais, não se perderam ainda. Então o candomblé ele é uma religião matriarcal, aonde é colocado que a mulher ela lida com o rito. Então assim, a visão do Ogã dentro disso. O que o Ogã entra dessa forma? O Ogã, dentro dessa colocação, ele se coloca como o braço masculino da casa, num sentido de que o homem da casa, como guardião, como senhor no caso, ele faz o quê? Ele está ali de fora, num sentido de que está lá a mãe de santo, está os filhos de santo fazendo o fundamento, fazendo as funções. O Ogã, ele é o auxílio, ele é um subsacerdote. Então ele ajuda, ele sabe, ele conhece, ele faz tudo junto, mas ele está ali de fora, fazendo mais trabalhos materiais dentro disso. Então, dentro disso, entrando na função de Ogã, como braço masculino, a função do Ogã é o quê? É trocar um telhado, é consertar uma porta, é pegar as coisas pesadas, passar de um lado para o outro, é tomar conta de quem entra, quem sai da casa numa forma de segurança para quem está ali. Essa é uma visão de guardião dentro disso. E o Ogã é isso, é o guardião ali do axé, certo? Agora, o Ogã ele tem oiês, que aí oiê significa, a palavra oiê significa cargo, ou seja, subcargos. Tá bom, ele é um Ogã, mas qual é o oiê dele? Aí a gente entra na parte do Axogum, do Alabê e etc. Então vamos lá, o Axogum é o quê? É o Ogã que ele faz o rito do sacrifício animal. O Alabê é o Ogã que coordena os toques. O Pejigã é o Ogã que toma conta do Peji, o primeiro Ogã e etc. Então isso são funções afora, são funções principais. Tá bom, o oiê dele, isso também é bom até o povo ver, porque tem muita gente que chega e fala, não, sou Alabê, só tem que aprender a tocar tabaco. O Ogã não faz só isso não. Ó, vamos botar assim. Aí vocês vão me perguntar, o Alabê, ele é Ogã, tá bom, mas ele é Alabê. Alabê, ele só toca? Não. O cargo, a função de Ogã, ela entra em todas essas partes. A função principal dele é tocar. Ou seja, tá rolando um orô, vai ter lá o orô. Tem um Alabê e tem um Axogum. Então tá bom, o Axogum vai fazer ali o corte e o Alabê vai pro toque. Aí eu vou te fazer uma pergunta, se só tem um. E esse um é Alabê, aí não pode ter, porque ele é Alabê. Não, claro que pode ter. Ele vai pegar a função dele, o oiê dele, é ser um Alabê. Mas, naquele momento, a função de Ogã que é necessária para ele é a função de Axogum. Então ele vai fazer aquela função ali, certo? Então o Ogã, ele é o braço masculino da casa, ele trabalha a força, vamos colocar assim. Então, dentro desse sentido, o trabalho masculino, só que existem os oiês, que a gente tem ali especificações do que cada Ogã exerce dentro da função. Também, de novo, como fizeram a pergunta lá no começo sobre cargos, para manter a organização dentro de uma casa de axé, certo? Agora vamos lá. Quinta pergunta, a importância do Ipadê. Essa pergunta aí foi do Feitosa, do Vitor. Então, gente, essa daqui é uma resposta que vai ter que ser grande. Vamos lá, a importância do Ipadê. Primeiro, o Ipadê é o ritual que se faz para Exu e para ancestralidade. É o ritual que antecede todos os fundamentos de candomblé. Ou seja, vai rolar uma função, se fazer um Ipadê antes. Vai rolar um trabalho lá, que seja, o Iaú vai recolher, vai rolar um Ipadê antes. Agora, vamos entender o que é Ipadê. Ipadê é quando você cultua Exu, Bara, no caso, Exu, a ancestralidade da casa e a ancestralidade feminina, e tem cargos específicos que fazem isso. Então assim, o Ipadê ele é bem complexo, porque cada cantiga que é usada, cada fundamento que é feito, ele tem uma simbologia muito grande. Vou dar só um exemplo. A primeira cantiga que é cantada no Ipadê, ela é cantada assim, Ina, Ina, Mojubá, é Mojubá.
Inã, Inã, Mojubá, Agô, Mojubá. Inã é fogo, significa fogo. Por que a primeira cantiga do Ipadê se fala em fogo? Vamos lá. A colocação da criação do mundo não foi uma colocação que a gente pode botar de explosão, de certa forma? Se diz dentro lá, eu também fiz um videozinho falando sobre isso, sobre a criação, a cosmogonia da criação, e o primeiro ser criado foi Exu. Se diz que Exu foi o primeiro ser criado e tudo se derivou dele. Aí você, dentro desse entendimento, você vai entender que no Ipadê, quando se canta para Inã, você basicamente se coloca, né, assim, que você fala que a criação da matéria foi por uma explosão. O mundo nasceu, o universo nasceu do fogo. Que se a gente fosse entrar aí pela parte da física, etc., a gente botaria aí como a teoria do Big Bang, certo? Então a gente pega a primeira cantiga dentro de Ipadê, a gente fala Inã, Inã, Mojubá, Mojubá, numa representação de que tudo nasceu do fogo e, que no caso esse tudo que é o começo é Exu, e nós somos derivativos disso. Em si, o Ipadê, ele representa um culto à ancestralidade, ou seja, é um pedido de licença, teoricamente falando assim, é um pedido de licença que a gente pede, a gente que está vivo e encarnado, a gente pede licença a todos que nos antecederam para que nós podemos estar cultuando aquilo ali da forma que foi feita antes por eles. Então, assim, é uma coisa também bem forte. Tem que saber como é que faz, é bem complicado você falar sobre isso, porque você fala diretamente da ancestralidade da casa inteira. Quando você cultua um Ipadê, vamos botar assim, você cultua a representação da ancestralidade do ser humano, você entra na ancestralidade de cada filho daquela casa, porque você, teoricamente, para você estar aqui, hoje em dia, você teve seus pais, seus avós, seus tataravós, etc. Tudo isso para você chegar até aqui. E no Ipadê é cultuado isso, a sua ancestralidade pessoal também. Então, no caso, o rito do Ipadê começa cantando para Exu, cantando essa ancestralidade de tudo, que é a matéria. Depois se canta para Issais, vamos botar assim, que são os ancestrais, são os ancestres. Aí se canta para Igiguroko, que são os ancestrais da floresta, a ancestralidade de Keto, que aí no caso seria o rei de Keto, que é o Oxóssi. Depois disso a gente canta para Babaegum, no sentido de que são os ancestrais a ancestralidade de certa forma masculina, né, vamos colocar assim. E também em seguida a gente canta para Yami, que aí é a ancestralidade feminina. Então dentro do Ipadê você tem toda uma referência de ancestralidade. A ancestralidade do mundo, a ancestralidade do homem, a ancestralidade da mulher. E depois disso você finaliza o Ipadê cantando cantigas para os cargos específicos que fizeram parte do Ipadê. Ou seja, também existem cargos específicos que fazem aquilo ali. Que aí a gente fala da Yamorô, que é a que faz a ritualística, a gente fala da Yabacé, a gente fala da de Mudá, a gente fala do Ogã, que está tocando isso. Então, assim, essa é a representação do Ipadê. Sempre uma representação de ancestralidade. O candomblé, ele zela muito pelo ancestral. O candomblé é isso, é culto ancestral e é culto à deva ancestral. Então você está ali pedindo licença a todo mundo. No Ipadê você faz isso. Pede licença para o primeiro ser, primeira matéria, que é Exu. Você pede licença à ancestralidade masculina, pede ancestralidade feminina, agradece a Yamorô, agradece a Jumudá, agradece a Yabacé que preparou aquele Ipadê. E você depois canta para o Ogã, que normalmente é a finalização desse rito, certo? Então, espero ter falado aí certinho aí para todo mundo. Agora vamos lá. A sexta pergunta. Oi, abençoe e benção, Murilo. Obrigado a todo mundo aí que está assistindo, tá, gente? Vamos lá. Sexta pergunta. Pergunta foi de Rafael, perguntando sobre Babaegum e como funciona. Então vamos lá. Também é outro assunto um pouco delicado. Esse assunto também não faz parte especificamente de candomblé, tá, irmão? O culto de Babaegum é uma outra doutrina, ele não se coloca especificamente como um culto ao orixá. As casas que cultuam orixá, casas de candomblé,
Tem casas de candomblé que cultuam o orixá e também cultuam Baba Yaga, mas não é a mesma colocação. A única forma que o candomblé tem de cultuar Baba Yaga é exatamente o que eu acabei de falar nessa última pergunta. Candomblé cultua Baba Yaga dentro do rito de Ipadê, que é a hora que a gente cultua os ancestrais, certo? Então, propriamente dito, Baba Yaga, a visão de Baba Yaga não é uma visão específica que se tem dentro de candomblé. É uma visão de uma religião, de certa forma, externa. Não tão externa que acaba estando unida, mas não é especificamente candomblé. Vamos lá. Agora, a sétima pergunta. Sétima pergunta foi a Aline que fez. Foi uma pergunta boa também. Querendo saber sobre o ritual que é feito com os animais. É uma pergunta delicada. É uma pergunta que as pessoas normalmente não sabem falar sobre, não sabem entender sobre, então é bom a gente conversar sobre isso. Vamos lá. Isso a gente está falando sobre a doutrina dentro de candomblé, tá, gente? Ritual com animais, orôs ou sudidé, no caso. Não gosto da palavra matança, que o povo gosta de falar. Eu acho um termo pejorativo, um termo forte demais, e passa uma péssima visão para uma pessoa externa que não conhece sobre. Então, a todos que estão vendo, é bom não ficar falando dessa forma, falar matança ou coisa feia, mas fácil falar orô, certo? Vai ter um orô, vai ter o sudidé, fica muito mais bonito, muito mais bem colocado, entendeu? E fica uma coisa mais reservada. Agora, vamos lá. Quando a gente fala especificamente de sacrifício animal, que é um assunto bem delicado, até em questão de que o povo, o candomblé não gosta da Umbanda, o povo de candomblé não gosta do povo da Umbanda, o povo da Umbanda não gosta do candomblé porque mata bicho, e muita gente não sabe nem o que significa isso. Então vamos lá, e normalmente a maioria aqui, ninguém é vegano, né, que não come carne, então assim, nós precisamos dessa essência. O candomblé faz isso até de uma forma bem pura, se a gente for falar disso. Então vamos lá, qual é o sentido do sacrifício animal? Se diz que quando a gente está dentro da casa de candomblé, a gente usufrui somente das essências que estão ali. Ou seja, no caso, na medida do possível, obviamente. A gente vive do natural, a gente tem que ir, vamos botar assim, na cachoeira. Existe vários sentidos onde a gente tem que estar sempre conectado com a energia da natureza. E o animal, no caso, ele dentro da ritualística, ele é colocado que nós nos alimentamos com a matéria e também nós alimentamos o nosso espírito. Então, assim, é como se fosse uma forma de comunhão, aonde é feito o sacrifício animal dentro do... outra coisa também. Não existe esse negócio aí de animal doméstico também, tá, gente? É animal que vai na mesa de vocês normalmente. Então, vamos parar com um pouquinho dessa frescurinha. No caso, voltando aí ao assunto, você se diz que você comunga, ou seja, no sentido de que você alimenta o seu corpo e você alimenta o seu espírito. Então, antes de você se alimentar a sua matéria, aquele alimento, aquele animal, ele é sacralizado. Então, o rito que é feito, o orô que é feito, ele é feito para a sacralização daquele alimento, onde você agradece aquele próprio animal, você agradece ao Olorum e aos orixás que puderam proporcionar aquilo ali para que todos comam. Agora, vamos lá, vamos entrar no ponto aí que o povo, não sei o que, mata a galinha na esquina para amarrar namorado, amarrar marido. Isso não faz parte da nossa religião, isso não é candomblé. Candomblé, ele faz o sacrifício animal no sentido de que é uma comunhão onde você se alimenta com o corpo e se alimenta com o espírito, onde aquele alimento ele tem que ser feito dentro da nossa casa de axé, ele é sacralizado e a partir dali ele é colocado na mesa para a gente poder comer. Nesse sentido, o iaô, enquanto ele está recolhido, é com aquele alimento ali que ele vai também passar os dias dele dentro do roncó e etc. Então vamos lá, acho que deu para responder legal essa parte, né? Oitava pergunta. Fala mais sobre seu orixá e como chegou no candomblé. Essa pergunta foi de Cecília. Então vamos lá. Cecília, eu sou filho de Oxóssi, filho de Odé no caso. Aí o povo tem até também uma pergunta que eu falo muito sobre Oiá.
mas assim, Oiá foi o orixá que me apontou. Então, no sentido de que como Ogã, eu represento a mão e a voz de Oiá, mas sou um filho de Oxóssi, sou um Morodé. Então vamos colocar assim, Oxóssi é a energia da fartura, a energia do conhecimento, do dom de prover. Muita gente chega e fala, o Oxóssi é o senhor da fartura. E sequer entende o porquê Oxóssi é senhor da fartura. Oxóssi é o caçador que sabe quando pode caçar, quando aquele animal está pronto para poder ali virar alimento. Que ele é o caçador consciente, que sabe conviver com a natureza e dentro disso tudo a natureza provém de volta para ele. Então essa é a colocação da energia de Oxóssi. É a energia da fartura em relação ao conhecimento. E falar como eu cheguei no candomblé. Então, eu no caso, a minha família carnal, ela é toda basicamente pela parte de pai com quem eu convivo, ela é toda de Umbanda, de candomblé. Então desde muito novo, eu vivi muito mais a Umbanda quando eu era criança, quando eu era mais novo. Meu avô carnal é pai de santo, dentro de uma casa de Umbanda. A minha avó também, no caso, minha avó é mãe Alorixá, mas também trabalha muito dentro da Umbanda. Então desde muito novo eu vivi muito a religião, vivi muito a Umbanda especificamente. Fui me iniciar depois aí com acho que meus 14, 15 anos, se eu não me engano. E aí, depois disso já era. Aí fiquei viciado na religião, não tem jeito. Que eu sou muito apaixonado mesmo. Mas vamos lá. Continuando. 9. Nona pergunta aqui foi diferença entre o bori e raspar a cabeça. Essa pergunta foi do Felipe. Então, essa pergunta aí é uma pergunta também bem complexa. E dá até para juntar também com a 10ª pergunta, que foi pergunta do Rafael. Fundamento de bori. Então vamos lá, também é bastante coisa que dá para falar disso, né? Gente, lembrando, eu vou estar fazendo aí o material, todas essas perguntas aí, o que eu achar mais válido, eu vou estar montando um materialzinho para fazer em vídeos também. O povo preferiu que eu estar falando em live, então eu estou falando um pouquinho rápido sobre cada assunto. Mas alguns assuntos aqui, os que eu não consegui falar também da melhor forma possível, eu vou estar colocando em vídeos. E os assuntos que eu não puder estar falando também, que for muita coisa aqui, para a live não ficar muito extensa, eu faço uma outra live falando sobre, tudo bem? Então vamos lá. A pergunta foi, diferença entre bori e raspar a cabeça, a pergunta do Felipe, e o Rafael falou sobre fundamento do bori. Então vamos lá. Vamos começar pela pergunta do Rafael. Fundamento do bori. Bori significa alimentar a cabeça. Então, no caso, seria a colocação de alimentar a cabeça. Tudo que você vai fazer, antes mesmo da pessoa se iniciar dentro do santo, dentro disso ela tem a ritualística de antes fazer um bori. Por quê? Todos nós temos um orixá individual. É visto dentro do candomblé que nós temos um orixá individual que é chamado de ori. Aonde o bori significa que você trabalha o equilíbrio de ori. Ori significa cabeça. Se diz que nós temos Ori Odé e Ori Inu, ou Ori Aie e Ori Orum, que aí no caso é a representação da nossa cabeça física e da nossa cabeça espiritual. Se diz que nós temos essa dualidade, onde nós temos a cabeça física, que é o que nós estamos vivendo e aprendendo, e a nossa cabeça espiritual, que é Ori Inu, é a nossa essência divina já ali da forma mais pura. O bori, ele aproxima essas duas essências. Então, no caso, é uma representação onde você junta o Ori Odé a Ori Inu, ou aonde você faz esse canal do Ori Aie com o Ori Orum, o Ori de terra com o Ori do céu, tudo bem? E também tem um termo que é usado dentro do candomblé que se diz assim, nenhum orixá pode te abençoar se o Ori não te abençoar primeiro. Então aí dentro desse sentido é basicamente assim, Ori, a morada de orixá é Ori. Orixá ele habita dentro de nós, dentro do nosso Ori. Então para o orixá ele poder estar fazendo qualquer coisa, para poder fazer qualquer culto ao orixá, que seja qualquer coisa simplesmente, vai ter que ser feito um bori antes, para que aquela cabeça ela esteja apta e preparada para poder receber os fundamentos que vão ser feitos em seguida, certo? Então até mesmo um Iaô, quando ele vai recolher, dentro do tempo ali, às vezes, que se faz o recolhimento, se dá um bori também no meio do caminho. E como é que é feito isso? Existem vários fundamentos que a gente não vai estar podendo falar sobre isso, que aí já é um herói. Mas
vamos botar assim, é um ritual onde você coloca ali as comidas de todos os orixás, ou de alguns orixás específicos, dependendo da casa, que ali vai se falar que você alimenta espiritualmente Ori também, da forma mais resumida possível, vamos botar, certo? Agora, qual a diferença de Bori para raspar a cabeça? Então, só do que eu falei agora já deu para ver que a diferença é toda, né? O Bori é um ritual específico, não é um ritual de culto a orixá, é um ritual de culto a Yaori e um culto a Ajalá, que no caso que foi o modelador de Ori, a mãe de todos os Oris, que é colocado como Iemanjá, e no caso o Ori daquela pessoa que está ali, daquela pessoa que não necessariamente tem que ser um iniciado. O Bori especificamente é para que aquela pessoa equilibre aquela cabeça, que ele consiga conectar o Ori material com o Ori espiritual, certo? E dentro disso, quando você consegue conectar isso, quando você mantém esse equilíbrio, o orixá vai habitar melhor na vida daquele filho e vai poder ajudar ele a caminhar melhor. Então, o Bori é nesse sentido, equilíbrio. Agora, quando a gente fala de raspar, no caso, a gente fala de iniciar. Ou seja, você diferente do Bori, é um trabalho feito para aquela pessoa. O raspar, no caso, é uma iniciação. É quando você renasce para o orixá, onde você entrega o seu cabelo ali, vamos botar assim, e você renasce. Então, aí entram outros fundamentos, saídas, abrir o Oxu e etc. Mas isso daí é fundamento da iniciação, certo? Vamos lá. E agora vamos fazer a última aqui para não ficar uma coisa muito extensa, certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. E assim, vamos lá. A 11ª pergunta foi o Renato que fez. Ele pediu para ouvir pontos de fundamento. Seguinte, é até bom também comentar sobre especificamente o que o povo acha que é ponto de fundamento. Porque tem uma colocação às vezes errada que por exemplo, o ponto de fundamento, o povo acha que é o ponto, vamos botar assim, bonitinho, né? Especificamente. Ou que o ponto que todo mundo conhece. Mas o ponto de fundamento, gente, são pontos que normalmente fazem dentro da sala, são pontos que chamam ato, ou são pontos aonde que, são cantigas, né, no caso, que você faz com que o orixá venha ao Aie. Então, no caso, é o seguinte, o ponto de fundamento tem esse sentido. Não é o ponto que todo mundo conhece. Pontos de fundamento são pontos de ato, pontos de chamada ou pontos ou cantigas que são colocadas em alguma função específica. Então é o seguinte, eu vou cantar uma aqui. Deixa eu ver aqui. Eu posso cantar essa. Então, eu vou cantar essa aqui e a gente pode finalizar a live dessa forma que fica legal. Eu gosto dessa cantiga, gente, para a gente poder entender. Existem os pássaros sagrados dentro do candomblé, que são 7 no total. Essa cantiga, ela faz uma correlação. Essa cantiga ela é uma cantiga que é cantada também às vezes quando a Iaifun ela está fazendo fundamento ali do Iaô. E também ela é uma cantiga que é cantada dentro da roda de Oxum. Porque se diz em Itã que Oxum foi a primeira Iá dentro do candomblé, e se diz isso Itã, no caso dentro da mitologia, que ela iniciou 21 neófitos, no caso, 21 mulheres para poder começar o candomblé, isso dentro da mitologia. Então, essa cantiga ela se canta tanto numa roda de Oxum quanto também num fundamento de Iaô, que ela faz uma ligação entre os pássaros sagrados e também faz uma ligação com os pós sagrados usados dentro do candomblé, que aí no caso a gente conhece como o Age, que seria o Arô, né, o pó azul, o Ossum e o Efum. No caso aí essa cantiga, ela canta assim: Agbé, Agbé no caso é um dos pássaros sagrados, e Agbé, Arô. Esse Arô, no caso, é o pó azul, que seria visto como o Age. E Agbelo Arô, Ekira Arô, Alokolossum, Ekira Lossum, Elekelekelu Efum, Ekira Lefum e Eleda Omio. Então, Agbé é um pássaro, Kira Arô, o Arô é um dos pós, Alukó, um dos pássaros sagrados, Loossum, que aí Ossum é um dos pós também, Kira Lossum. E Lekeleke é o pássaro branco, é o pássaro de Oxalá. E Lekelekelu, Efum é o pó branco,
dentro da Umbanda, também conhecido como Pemba, de certa forma. Leke leke loefum, ekira um lefum, e ele dá o miô, e a belo aru, ira um aru, alo colossum, ira o colossum, leke leke loefum, ira o lefum, ele dá o miô, a belo aru, ira um aru, alo colossum, ira o colossum, leke leke loefum, ira um lefum, ele dá o miô. Então, gente, respondi aqui, foram no caso 11 perguntas que eu respondi, tá? Desculpa aí às vezes se eu dei uma gaguejada, que às vezes a gente tem que pensar. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui se o povo falou alguma coisa, pra gente poder finalizar, certo? Obrigado também a todo mundo que participou da live, que fez pergunta. Vou depois também estar constantemente colocando esse tipo de live. E aí a gente pode estar tirando essas dúvidas também. Logicamente, se eu souber falar sobre o assunto, tá, gente? Vamos lá. Calma aí que travou aqui. Esse daqui eu vi e tal. O do Axexê também vi. Vamos lá. Duarte, muito bom. Voto por mais lives como essa. Isso aí, garotão. Vamos fazer assim. Eu quero saber sobre os preceitos da quinta sexta-feira santa no Candomblé. Então, irmão, eu falei aqui no começo do vídeo. Vou deixar salvo aí também para os que quiserem estar vendo. Vou deixar essa live aí. Eu falei sobre que tem um rito lá que perguntaram sobre o Olorogum, que são algumas casas tradicionais que fazem, que é um rito que ele é feito como uma finalização, como se fosse uma visão ali da quaresma, de certa forma. Não é especificamente essa visão, mas aí a gente tem em algumas casas que eles param depois do Olorogum e depois dessa Semana Santa aí, desse tempo, se volta dentro de casa de Candomblé. A Umbanda aqui, como ela tem um fundamento mais voltado para o catolicismo, tem mais a doutrina que é voltada dentro do catolicismo também, que trabalha, tem muitas casas ainda que visam muito essa questão da quaresma, do terreiro Pará e etc. Mas o Candomblé hoje em dia já não tem mais muito essa visão, tudo bem? Vamos lá. Falaram aqui, vamos fazer aqui uma parte 2, com certeza, tá, gente? Então, espero aí ter ajudado a todo mundo. Não, calma aí. Faltou cantar para Oxalá, para finalizar. Então tá bom, vamos cantar as cantigas de Oxalá aqui pra gente fechar bonitinho, certo? Fila eu ilewa baba. Vamos cantar as cantigas paguinhas também. Essa cantiga, no caso, é feita no agueré, né? Eu não tô com o Zag Davi aqui, então vou fazendo aqui na mão, certo?
desejo a todos aí uma boa sexta-feira. Obrigado a todo mundo aí que participou, que mandou as perguntas. Depois eu vou estar fazendo também novamente aí uma livezinha aí falando. A gente pode estar falando também sobre Umbanda, sobre o que vocês quiserem falar, tudo bem? Vejo vocês aí no próximo vídeo então, tá galera? Boa noite.